Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, o setor de seguros. Um setor que vem crescendo mais de 15% ao ano nos últimos anos. Um setor que vem transformando os problemas do Brasil em oportunidades para o seu segmento. Para falar destes, entre outros temas, está conosco o presidente da Chubb do Brasil, Acácio Queiroz. Acácio, um prazer tê-lo aqui no Giro Business. Você, como presidente da Chubb do Brasil, uma das maiores seguradoras do nosso mercado. O prazer é meu e sempre uma satisfação estar com você aqui, Sérgio, e com os seus telespectadores para discutirmos o nosso setor de seguros, que é tão importante para a economia e, por que não dizer, para o cidadão brasileiro. Acácio, a gente teve a oportunidade, durante a semana, de discutir alguns pontos que, somados, refletem de alguma forma na macroeconomia nacional. Somado a estes pontos, se percebe, segundo o Banco Central, um crescimento apontado para o PIB na ordem de 2,7% e também um aumento na massa salarial da ordem de 6%. Isso, sem dúvida, ilustra um ponto positivo. Quero chamar uma reportagem que fala mais a respeito para que a gente possa analisar a macroeconomia do Brasil e fazer, então, uma analogia com relação ao setor de seguros. Alguns fatores podem impulsionar o mercado de seguros. O Banco Central aponta um cenário de crescimento no PIB em 2,7% para este ano. Segundo o IBGE, a massa salarial cresceu 6% e o aumento real da renda foi de 4% no ano de 2012. Além disso, o aumento do salário mínimo neste ano para R$ 678, um reajuste de 8,83% em relação ao valor anterior, significa um acréscimo de R$ 56 à renda de quem ganha um salário. Ao todo, mais de 20 milhões de pessoas tiveram os benefícios reajustados. Acácio, de fato, o Brasil tende, se dados os pontos que são aqui assistidos, como, por exemplo, o crescimento do PIB, a ter um crescimento importante esse ano e, desta forma, aumentar o crescimento de toda a economia. Qual é a perspectiva da Chubb hoje? A Chubb, que atua em mais de 27 países e é a 11ª seguradora dos Estados Unidos, com relação à macroeconomia brasileira. Ela percebe como uma oportunidade ou como um problema? Hoje é uma oportunidade, né? A gente, não hoje, já há alguns anos, a Chubb, que está entre as 200 maiores empresas dos Estados Unidos, de todos os setores, vem investindo no Brasil, tanto é que o Brasil hoje já do setor internacional da Chubb já é a 3ª maior operação, é mais de 50% da América Latina, e tudo isso por questão de investimentos. Então, e nós continuaremos investindo. Sem dúvida, em termos econômicos, não só o Brasil, a própria China, quer dizer, o FMI, que tinha uma projeção de mais de 3,4, 3,5 de crescimento do PIB mundial, já baixou para 3, né? Em função da China, que pensava em 8,3, baixou para 7,5, o Brasil pensava em 4, agora está falando de 2,7. Né? Então, o Brasil ele não está livre dessas influências externas. E tem também os desafios nossos internos. Mas se crescer 2,5%, tá certo? Manter o desemprego nos 5,5%, tem vários fundamentos da economia que fazem com que nós continuemos a investir e a confiar plenamente na economia e no Brasil. Acácio, analisando e entendendo como o Brasil é visto quando se percebe a macroeconomia, de fato, os desafios se dão não só para o Brasil, mas para a economia globalizada que a gente vive hoje. Pegando alguns pontos isolados que interferem diretamente no setor de seguros, hoje o gasto das famílias no Brasil com relação ao PIB é da ordem de 62%. A indústria automobilística tem uma perspectiva de venda da ordem de 3 a 4%, aumentando a frota nacional, que é hoje de 40 milhões de veículos. Isto posto, Acácio, percebe-se, somado à longevidade, que já falamos durante a semana, que o setor de seguros tem fatores positivos que pontualmente o assistem? Sérgio, essa sua colocação é extremamente importante. Somando-se a tudo isso, ao consumo das famílias, que em relação ao PIB, somados é 62% do PIB, o aumento do salário real, enfim, nós hoje verificamos que, em termos de quem tem uma conta corrente, uma conta poupança, é 56 milhões de pessoas, que nos permite, em relação à América Latina, estar na liderança em termos de pessoas
bancarizadas. Isto para o setor de seguros, como mais um canal de distribuição, o que a gente chama de banca insurance, que é os seguros relacionados às vendas através das agências bancárias, sempre com um corretor de seguros, mas através das agências bancárias, nos permite verificarmos o desenvolvimento dessa área. Todos os dados que parecem, digamos assim, como desafiantes, porque estão menores do que em relação a outras áreas do mundo, para nós se tornam oportunidades. Então, a gente vê dentro desse cenário econômico, né, como eu te disse, os pilares da economia nesse momento, os fundamentos da economia, né, estão fortes, né, nesse momento. Claro que tem desafios, e não são poucos, mas da mesma forma a área de seguros, ela vê nesses pequenos, digamos assim, índices, a oportunidade de desenvolvê-los e crescer nessa área tão importante para o país e para a própria indústria de seguros. Acácio, realmente uma informação importante e que ilustra hoje como encontra-se a maturidade do setor de seguros no Brasil, que busca das deficiências e das dificuldades as grandes oportunidades. E o que faz com que essa indústria venha crescendo nos últimos anos, algo em torno de 15% ao ano, muito acima do Produto Interno Bruto. Acácio Queiroz, presidente da Chubb, obrigado pela sua companhia durante toda a semana na coluna Giro Business. Eu que agradeço, Sérgio. É um prazer estar aqui na coluna Giro Business, podendo divulgar as informações do nosso setor de seguros. Muito obrigado. Obrigado a você, Acácio Queiroz. E você, assinante do Band News, continue acompanhando as colunas Giro Business, que em breve volta com muito mais.